Bom dia, então. Quem está aqui, quem está em casa, graça e paz de Jesus, nós vamos dar início à nossa escola dominical. Vamos dar início com uma oração. Tudo bem? Vamos nos colocar de pé? Lembrar de orar pelo seu Arthur, né? Que está no hospital. Orar também pela Thaís, ela está meio perrenguinha. Ontem eu estive com ela na UPA também. Acho que não sei se é alguma coisa de alimentação. Tomou uma injeção lá e liberou. Tá meio moada lá. Talvez deve ser saudade dos pais, né? Vamos orar então? Te damos graças, bendito Deus, em nome de Jesus, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Te damos graças porque as tuas misericórdias se renovaram mais uma vez essa manhã e é por isso que nós estamos aqui, pelo seu cuidado sobre as nossas vidas, ó Deus. Louvamos o teu nome. Te agradecemos por esse tempo que o Senhor tem nos proporcionado, onde nós podemos nos reunir, Senhor, ainda em paz, quando em alguns lugares do mundo esse tempo já tem sido privado das pessoas, dos teus filhos, ó Deus, pelas guerras. Te pedimos, ó Pai, pela paz no mundo, em nome de Jesus, porque Jesus é o príncipe da paz. Te pedimos também, ó Deus, por nossos irmãos que estão enfermos, como o nosso irmão, o seu Arthur, que a tua boa mão esteja sobre a vida dele, conduzindo esse processo onde ele vai passar por uma pequena cirurgia, que o Senhor abençoe os médicos ali, os enfermeiros, aqueles que estão cuidando dele, que o Senhor conforte também a dona Dora e toda a família, Pai, em nome de Jesus, que ele esteja logo em sua casa, conosco aqui também, Senhor, nós te pedimos. Guarda aqueles que estão ali ajudando ele, o Gessé, a Leila, todos que estão envolvidos, ó Pai, de certa forma, cuidando do seu Arthur, Senhor. Te peço também pela Thaís, que tua mão esteja sobre a vida dela, Senhor, restaurando e fortalecendo a sua saúde. E te pedimos também por esse tempo onde nós vamos estudar a tua palavra, Senhor, que seja sempre um tempo de edificação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se. Muito bem, nós vamos continuar aqui em Mateus capítulo 2. Vou pedir que vocês abram comigo suas Bíblias em Mateus. Hoje está fresquinho, né? Está gostoso. Mateus capítulo 2, nós vamos ler até o versículo 13. E vamos ler também, né, alguns outros textos para nos ajudar aqui no nosso estudo aqui. Tudo bem, Leandro? Vamos lá então, Mateus capítulo 2, fala assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo.
Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Certinho? Nós passamos agora então para o nascimento de Jesus, observando alguns eventos importantes assim, ocorridos por causa da sua vinda ao mundo. Semana passada nós falamos de algumas coisas que precederam o seu nascimento, né, como o anúncio do anjo, né, tanto a José, tanto a Maria quanto a José, né, para justificar o que estava acontecendo ali, todas as possíveis dúvidas que estavam, né, ao redor disso. Falamos também sobre o anjo específico, né, que foi anunciar. E hoje nós vamos falar sobre o evento em si. Semana que vem nós falaremos sobre os eventos subsequentes ao nascimento, né? Então, juntamente com Mateus, Lucas também narra esse evento, lançando luz ali sobre essa história, trazendo um pouco mais de informações. A gente vai fazer essas comparações para esclarecer mais, né, conforme temos visto já, né, nos outros estudos, para que o texto fique mais claro para a gente, né, porque os evangelistas, cada um assim, trouxe algumas informações necessárias ao seu contexto, visando o público que eles tinham em mente. No caso, Mateus, conforme nós já temos visto, ele tinha ali um público judeu, e por isso ele vai enfatizar muitas vezes que aquilo que estava acontecendo confirmava algum ensinamento, alguma profecia a respeito de Jesus, que foi dita anos antes, né, da vinda de nosso Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, que nós vamos considerar o local em que Jesus nasceu, como e por que Jesus nasceu onde nasceu, né, porque tudo isso aqui tem um propósito, né, e como esses eventos estão conectados com o restante da história da salvação, por meio das profecias que são cumpridas aqui nos anos iniciais, né, do nascimento de nosso Senhor Jesus, que falam do local onde ele nasceu, da ida para o Egito, da morte das crianças e também depois, né, da volta. Claro que isso nós vamos estender para a semana que vem. E eu estou colocando lá no YouTube, eu fiz uma playlist, né, as aulas assim que tem, né, que a gente se estende, né, no assunto ali, eu coloco parte 1, parte 2, né, conforme foi, por exemplo, a genealogia, que nós abordamos, né, em 3 aulas. Né, então tem parte 1, parte 2, parte 3. E em seguida nós vamos aqui pensar sobre o tempo em que Jesus nasceu, tendo como referência Herodes, né? Herodes, depois também a visita dos magos, e aí nós vamos assim desmistificar um pouco, né, algumas coisas a respeito dos magos aí, que foi criado pela tradição, algumas histórias, esclarecendo, por exemplo, a possível origem desses homens, de onde eles vieram, não é? Então vamos lá. Além de Mateus, nós vamos ler Lucas, né? Eu quero que você abra comigo também Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu vou ler os primeiros... Não, deixa aberto aí, a gente vai lendo assim à medida que a gente for, né, abordando. Jesus nasceu então em que cidade? Em Belém da Judéia, né? Mas os seus pais, eles moravam em Nazaré, conforme nós vimos na semana passada, né? Em Lucas capítulo 1, os versículos 26 e 27, que diz assim:
No sexto mês, com referência a João Batista, né, a gravidez de Isabel, no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada de Nazaré. Foi enviado a uma virgem que estava desposada com certo homem da casa de Davi, que se chamava José. A virgem era Maria. Então os pais de Jesus moravam em Nazaré. Jesus, no entanto, nasceu em Belém da Judéia. Como que a gente entende isso, então? Como que se explica isso? A explicação está aqui em Lucas, né? No Lucas capítulo 2, dos versículos 1 a 7, nós temos a resposta disso. Diz assim: naqueles dias, todas as vezes que você lê essa expressão na Bíblia, naqueles dias, é uma demarcação de tempo. Então aqui já começa algum assunto diferente, né? Preste bem atenção nessa expressão, naqueles dias, naquele tempo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mãe, com Maria, sua esposa, aí eu invertendo, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, o que aconteceu aqui? Deus moveu a mão do imperador em Roma para publicar um decreto, né, onde as pessoas do império, né, nós estamos aqui no Império Romano, né, nos territórios do Império Romano, cada pessoa do império deveria ir para a sua cidade para se alistar ali num censo. Era o que hoje nós temos como censo, só que diferente do censo hoje, onde as pessoas vão, né, do governo vão à sua casa, naquele tempo as pessoas deviam ir cada uma à sua cidade e, né, confirmar ali, fazer a prova. Quem é aposentado normalmente tem que ir uma vez por ano, né, no banco, né, confirmar que a pessoa está viva, né? E aqui seria basicamente isso: a pessoa deveria ir à sua cidade para confirmar que ela estava viva, que ela era casada, quantos filhos essa pessoa tinha, né? E José fez isso, né? Ele saiu de Nazaré, lá no norte, e veio aqui para o sul, na Judéia, para a cidade de Nazaré. No entanto, quem que estava por trás disso? A mão de Deus estava por trás disso, para que se cumprisse uma das profecias a respeito do nascimento de Jesus. A profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz assim, olha, vocês se lembram lá no texto de Mateus, né, que fala assim, olha, ele nasceu em Belém da Judéia, né, os sacerdotes, os escribas, quando os magos perguntaram onde que Jesus devia nascer, eles responderam, olha, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Qual profeta? O profeta Miqueias, que ele diz assim, e você, Belém Efrata, que é pequeno demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você sairá aquele que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, os pais de Jesus moravam em Nazaré, mas Jesus nasceu em Belém da Judéia. Por quê? Porque o imperador, né, decretou esse censo e os pais dele saíram lá de Nazaré e foram se alistar. Né? Dessa forma, a profecia de Miqueias é cumprida. Né? Então Jesus vai nascer em Belém da Judéia, né, por causa disso, porque havia uma profecia de que ele nasceria lá. Mas muito mais do que saber o lugar, né, o que está em destaque aqui então é o cumprimento dessa profecia.
Porque Belém significa o quê? Casa de pão, né? Nós vimos isso nos nossos episódios de Ruth, né? Faltou pão lá em Belém, né? Belém significa casa de pão. Ou seja, não havia um lugar mais propício para o nascimento daquele que é o pão da vida, nosso Senhor Jesus, né? O pão vivo que desceu do céu. Além de ser também a cidade de Davi, né? Davi é de Belém, da Judéia, o que conecta Jesus com o rei prometido. Porque o rei, conforme nós já vimos, ele vem da descendência de Davi. E ele então tem que nascer também, né, na cidade de Davi. Isso nos faz pensar em algo interessante, porque o que faz a gente ser de uma determinada nacionalidade é você nascer naquele lugar, né? Eu já comentei que é comum as pessoas daqui, por exemplo, remeterem a sua nacionalidade como se eles fossem alemães ou italianos, mas não são. Eles têm uma descendência, né? Mas eles são brasileiros. A pessoa nasceu aqui no Brasil, os pais podem ser, né, até de outro planeta, mas eles são brasileiros, né? José e Maria, é claro que José era, né, de Belém, mas eles estavam morando em Nazaré. Então eles vêm para ali, né, e depois Jesus não vai viver lá em Belém. Jesus vai viver em Nazaré. No entanto, ele nasceu ali especificamente para que essa profecia fosse cumprida, né? E ali, na casa de pão, viesse nascer, na casa do pão, o pão da vida. E daí, no nascimento de Jesus, conforme o relato de Lucas, nós temos, olha que interessante, a presença de um exército de anjos. Lucas capítulo 2, versículo 3, fala assim: e subitamente, né, o anjo primeiro anunciou os pastores, né, e eles foram lá até Belém. Lucas 2, 13. 13, eu falei o quê? 3? Era só para ver se vocês estavam atentos. Lucas 2, versículo 13 diz assim: e subitamente apareceu com um anjo, né, o anjo que anunciou para os pastores, uma multidão da milícia celestial. Milícia você entende como um exército, louvando a Deus, dizendo, né, aquele texto famoso: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A presença desses anjos aqui, desses seres celestiais, tem um propósito específico. A gente tem que esclarecer isso também. Desde o anúncio, né, a José e Maria, e também o mesmo anjo anunciando ali o nascimento de João Batista, essa presença dos anjos, ela nos fala de algo específico. Ela nos fala de uma batalha que está sendo travada. Preste bem atenção, né, nisso que nós vamos abordar agora. Está sendo travada uma batalha, porque aqui nós temos um anjo e uma milícia de anjos celestiais, né? Ou seja, um exército aqui. Essa batalha diz respeito ao reino de Deus que está sendo trazido naquela ocasião por nosso Senhor Jesus, mas combatido pelos poderes espirituais, né? Pelos seres espirituais. Esse combate ele foi narrado, né, e profetizado ou prefigurado desde os tempos antigos, mas isso ficou assim de forma mais clara no livro de Daniel. Não sei se vocês têm percebido como nós temos citado o livro de Daniel, né, lá no Antigo Testamento. Esse combate foi narrado lá em Daniel. Nós vamos ler aqui alguns versículos de Daniel, se você quiser acompanhar aí, Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, onde nós temos assim alguns textos aqui que vão esclarecer um pouco mais a respeito desse combate que está sendo travado aqui no nascimento de nosso Senhor Jesus. Aqui nós temos o anjo Gabriel falando com Daniel, né? Daniel capítulo 10, versículos 12 a 14, e depois nós vamos ler também
os versículos 20 e 21, que diz assim: Então me disse, né, disse o anjo para Daniel, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me impediu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Grava essa expressão aí, nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. Depois, nos versículos 20 e 21, ele diz assim, né, e ele disse, sabes porque eu vim a ti, ou melhor dizendo, sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja no meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. O que está acontecendo aqui? Um texto um pouco confuso, né? Ele fala do príncipe da Pérsia, ele fala do príncipe da Grécia, e é o anjo Gabriel que está falando isso. E ele fala também sobre um outro anjo, né, que é Miguel, que na verdade é conhecido como arcanjo. Essa expressão é comum, né? Arcanjo. Arcanjo significa, ele fala Miguel, né, que é um dos primeiros príncipes. Arcanjo é justamente isso. É o primeiro anjo. Né? Essa expressão né, de arqueologia, por exemplo, né, de arqui-inimigo, né, ou seja, o arqui-inimigo, né, o primeiro inimigo. A arqueologia não fala do princípio, né, o estudo dos princípios das coisas. Arcanjo é o primeiro príncipe, é o primeiro anjo, ou seja, o líder dos anjos. E Daniel está, nós sabemos onde? No contexto da Babilônia, da Pérsia. E aí ele tem uma visão e ele ora a Deus pedindo esclarecimento daquela visão. E Deus manda o anjo Gabriel. Mas o anjo Gabriel fala para Daniel que o príncipe da Pérsia tenta impedir ele. O que está por trás aqui é basicamente o seguinte: existem forças espirituais que combatem contra o reino de Deus, de maneira que o anjo vem para entregar ali uma mensagem para Daniel, e quem dominava essa região era como se fosse, vou usar uma expressão um pouco mais forte, mas demônios, né, anjos do mal, demônios, que controlavam aquela região, a região da Pérsia, e impediam, né, que o anjo de Deus, né, o Gabriel, viesse entregar a mensagem ali para Daniel, porque essa mensagem falava a respeito do nascimento de Jesus. Então, falava a respeito do reino de Deus que estava vindo. Esse assunto aqui é conhecido como, essa batalha que está sendo travada aqui, como batalha escatológica. Eu vou explicar o que significa isso. Vocês se lembram da expressão que eu falei assim, grava bem isso aqui. Né? Ele fala assim, lá no versículo 14, né? Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Escatologia, batalha escatológica, né, palavra difícil de falar, é justamente isso. Quando você escutar alguém falando assim, escatologia, ele está falando dos últimos dias, dos últimos tempos. Porém, os últimos tempos, isso tem que ficar muito claro para nós que estamos aqui, para quem vai assistir, para quem está em casa. Os últimos tempos já começaram. Como assim, pastor? Começou com a guerra lá da Ucrânia? Não. Os últimos dias começaram com a vinda de nosso Senhor Jesus. Com a vinda do reino de Deus. Quando Jesus entrou, Deus entrou na história, ele veio trazer o reino de Deus. E
como ele vem trazer o reino de Deus, que vai se expandir por toda a terra, naturalmente os poderes do mal, né, os poderes de Satanás, eles vão tentar impedir essa entrada. Eles vão tentar impedir o avanço do reino de Deus. Porque eles dominavam a terra. Não é? Eles dominavam, a terra foi dada para o homem, lá no Jardim do Éden, nós vimos isso. Mas o homem perdeu, porque ele desobedeceu a Deus. Né? Ele perde o domínio daquilo que foi dado a ele. E esse domínio passa, né, às mãos da serpente. E aí, desde então, trava-se aquela batalha da linhagem. Nós falamos isso na genealogia, né? A linhagem de Caim, né, que é a linhagem da serpente ali, e a linhagem de Sete, a linhagem a qual vem o nosso Senhor Jesus. Então, quando Daniel recebe a visão a respeito dessas coisas, né, e ele precisa ser esclarecido disso, o anjo vem, Gabriel, mas algumas forças dominam ali e tentam impedir o anúncio daquela mensagem. Mas aí vem outro anjo, né, que Gabriel fala aqui, que é o arcanjo Miguel. Né? Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, né? Se referindo ao tempo onde nosso Senhor Jesus viria. Então, estão vendo que, por que Lucas narra aqui que vem uma milícia de anjos, um exército de anjos? Porque tem uma batalha aqui, né? E é essa batalha escatológica, justamente porque é chegado ao mundo o descendente da mulher contra o qual o descendente da serpente vai lutar, né? Aquilo que nós falamos lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, né? Quando Deus fala para a serpente lá, olha, da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a sua cabeça. E o que nós falamos a respeito disso? A cabeça significa o quê? O governo, né? A serpente governava, Satanás governava o mundo. Tanto é que ele vai, vou dar um spoiler aqui, né, sobre aquilo que nós vamos falar na tentação. O que Satanás oferece para Jesus? Os reinos da terra, porque os reinos estavam sob o domínio dele. Então ele oferece para Jesus, mas Jesus, é claro, não aceita. E Jesus vai receber o domínio dos reinos, né, lá na frente, depois que ele passa pela cruz. Aí ele fala, agora me é dado todo o poder nos céus e na terra. Então observe como que, talvez assim, a princípio assim, né, possa causar uma certa estranheza, né, as informações, mas a gente vai prosseguindo aqui e isso vai sendo, né, esclarecido à medida que o tempo for passando, que a gente for vendo outras lições. Eu quero que você abra comigo também em Apocalipse, né, já que nós estamos falando de escatologia, né, de os últimos tempos. Apocalipse capítulo 12, para vocês verem que essa imagem aqui, né, o que está acontecendo na terra não está sendo visto a olho nu, não é? A batalha que está sendo travada no mundo, vamos assim dizer, né, espiritual, né, se é que podemos fazer essa diferença assim, né? Afinal de contas, né, tudo né? Nada que acontece aqui, né, às vezes a gente faz essa diferença basicamente didática, né, como se fosse um mundo paralelo, né, mas não, né. Então, Apocalipse capítulo 12, ele narra de forma simbólica o que está acontecendo aqui. Olha o que diz, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis que um dragão, né, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse.
Nasceu-lhe, pois, um filho, varão, que há de reger todas as nações. Olha que informação importante. Há de reger todas as nações, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para o céu até ao seu trono. Somente até aqui. Esse texto aqui de Apocalipse é um pouco enigmático, porque ele usa figuras de linguagem, ele usa algumas imagens assim estranhas para nós hoje, mas que eram comuns naquele tempo. Ele é a mesma imagem, né, que descreve a batalha, só que porém de forma ampliada, a batalha que foi profetizada lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, né, do descendente da mulher e o descendente da serpente. O dragão aqui é a serpente, e o filho aqui dessa mulher é o descendente da mulher, né, é o nosso Senhor Jesus. Porém, ele está descrevendo de forma simbólica aquilo que está acontecendo em Lucas capítulo 2, o nascimento de Jesus. Com o nascimento de Jesus, quais são os eventos subsequentes? A morte das crianças, a fuga para o Egito, né, a morte das crianças. Isso não é em vão. É a serpente tentando perseguir o descendente da mulher. A ideia é justamente essa. É o reino de Deus entrando no mundo e as forças do mal combatendo ele. Por que nós encontramos inúmeras vezes nosso Senhor Jesus confrontando, ou melhor dizendo, os demônios querendo confrontar o nosso Senhor Jesus? Porque ele está chegando, e quando a luz chega, as trevas vão se dissipando. Naturalmente, há o quê? Esse confronto, né, que começa aqui, começa nesse texto aqui. Então, juntamente, né, terminando essa parte assim, mas de forma resumida, porque isso aqui a gente vai abordar novamente, né, em outros episódios, né, da nossa série de estudos, para esclarecer um pouco mais, né, porque a princípio causa assim, um certo desconforto essas informações, porque nós não estamos inteirados desse tipo de linguagem, né? O mundo passou por um período de transformação quando houve assim, revoluções científicas, e esse tipo de linguagem ele acabou sendo relegado ao lado, né? Como se fosse uma linguagem, um conhecimento menos importante. Né? E nós tiramos o quê? Tiramos o aspecto espiritual do mundo, como se isso não fosse importante. Né? E por causa da nossa forma de pensar cartesiana, né, nós nos assustamos quando nós olhamos para isso. Tiramos o sobrenatural do mundo. Então, quando nós olhamos para isso, dragão, né, serpente, batalha escatológica, o nosso imaginário está pobre disso. Principalmente porque nós não lemos coisas a respeito disso. Né? Quem gosta de ler, por exemplo, né, vou citar um livro assim, bem conhecido para a gente aqui, que a gente devia ler, né? Crônicas de Nárnia. Né? É um livro cristão que fala, né, de ficção, né, que, usando, né, elementos ali de imaginação para desenvolver isso na nossa mente, para que a gente não fique pobre desses elementos importantes na hora da gente ler esse texto aqui, entendeu? Então a gente precisa ler também essas coisas assim, né, tipos diferentes de literatura, para isso não causar uma estranheza na gente, né, porque isso aqui faz parte da palavra de Deus. Pois bem, juntamente com os anjos, os primeiros a visitarem ali nosso Senhor Jesus foram os pastores. Né? A partir do versículo 8 do capítulo 2, eles chegaram no momento exato do nascimento de nosso Senhor Jesus, quando ele ainda estava na manjedoura. Não é isso que diz aí, a partir do versículo 8, né? Havia naquela região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante a vigília da noite. O anjo do Senhor apareceu para eles, né, e explicou para eles o que estava acontecendo. Olha, na cidade de Davi
vai nascer o nosso Senhor Jesus. E aí os anjos foram para lá, né? E ausentando-se deles os anjos, versículo 15, né, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E eles foram, né, diz o texto. Quando eles chegaram lá, diz o texto assim, que eles viram, né, eles se depararam com Maria, José e a criança deitada na manjedoura. Por que eu estou enfatizando isso? Justamente por causa dos magos que estão lá no nosso texto de Mateus. Os pastores, quando chegaram, eles viram Jesus onde? Na manjedoura. Os magos não. Mateus capítulo 2, versículo 1 diz assim, né? Nós vamos falar um pouco disso, né, um pouco para frente. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Vamos abordar a questão dos magos agora. Olha, o tempo em que Jesus nasceu foi nos dias do rei Herodes. Herodes foi um rei cruel que ocupava o trono de Israel por meio de acordos políticos com Roma. Isso porque ele não era um judeu, vamos assim dizer, puro sangue. Né? Na verdade, ele era um idumeu, ou seja, ele era um descendente da nação vizinha que se chamava Edom. Né? Ele era dessa nação, mas por causa de acordos políticos, se casou com uma mulher ali de Judá, ele acabou se tornando o rei. Daí, por ele não ser judeu, nós temos um motivo pelo qual ele ficou alarmado com a notícia que os magos trouxeram. Ele se espantou, porque os magos, né, olharam para ele ali e perguntaram: olha, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Olha, não é somente um rei, é também Deus, porque eles vieram para adorar ele, né? Apesar de haver, naquele tempo, um anseio pela vinda do Messias, juntamente com Herodes, toda Jerusalém se alarmou, muito provavelmente por causa do risco que essa notícia trazia, porque eles estavam sob o jugo de Roma. O rei que estava ali foi um rei colocado por Roma, Herodes. Um rei muito cruel, um rei neurótico, matou grande parte da sua família, com medo deles tomarem o lugar dele, né, inclusive filhos, esposa e tudo mais. Por quê que o povo, juntamente com Herodes, ficou preocupado? O Herodes, porque ele ficou com medo de alguém tomar o lugar dele. Eu não sou o rei legítimo. Nasceu o rei legítimo aí, né? E a cidade, porque eles tinham medo de tumultos. Eles tinham medo dessa notícia se caracterizar como uma rebelião. E sendo uma rebelião, eles já passaram, o povo judeu, por vários momentos na história, onde, por exemplo, a Babilônia veio, destruiu tudo, levou eles para o cativeiro. Eles passavam, né, por períodos, aquele período interbíblico, onde outras nações vieram, saquearam tudo. Eles estavam agora sob o governo de Roma. Então o medo deles era o quê? Olha, tem uma notícia de um rei, isso pode ser caracterizado como uma rebelião. Por isso eles se alarmaram. É claro que aqueles que, né, tinha aqueles que são sempre, né, são fiéis a Deus, né, que se alegravam com isso, né? Mas voltando aos magos, é interessante nos perguntar sobre quem eles eram e como eles sabiam do nascimento, né, de Jesus. Olha só, a Bíblia ela não fala muito a respeito desses magos. Em primeiro lugar, ela não fala a quantidade. Geralmente nós falamos de 3 reis magos, né? Isso está atrelado à quantidade de presentes, né? Ouro, incenso e mirra. Eles eram do Oriente, né? Só isso nós sabemos. Há muitas formas de pensar em como eles sabiam dessa informação. Eu, por exemplo, coloquei algumas aqui. Em primeiro lugar, quando nós falamos de magos, devemos saber que eram pessoas extremamente estudiosas, eram os sábios da época, né? Eram os estudiosos do seu tempo, ligados um pouco à astrologia, mas não a astrologia como nós conhecemos hoje de horóscopo, né? Não é isso não, né?
a astrologia no sentido raiz da palavra, não no sentido Nutella, não é? Porque a astrologia, conforme tinha-se, né, no mundo antigo, era um conhecimento válido, né? Até hoje, por exemplo, vocês mulheres, quando vão cortar o cabelo, geralmente cortam, né, observando a lua, né? Porque faz sentido, os astros têm influência, né, sobre as nossas vidas. Não somente os astros, né, o sol, a lua, também como os astros da televisão também, né? Mas eles eram pessoas sábias, pessoas estudadas. O próprio Daniel foi considerado como o chefe dos magos na Babilônia. Né? Quando a gente pensa em magos, a gente naturalmente soa estranho para o nosso ouvido, a gente pensa em coisas de superstição, mas não naquele contexto. Olha só, Daniel capítulo 4, versículo 8 e 9 diz assim: por fim, quando Nabucodonosor teve aquele sonho, né? Por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos. Beltesazar é o nome que Nabucodonosor deu para Daniel. Chefe dos magos. Né? Eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, né? E nenhum mistério te é difícil. E aí ele explica a visão para Daniel, e Daniel dá ali, né, o entendimento do que era aquelas visões, aqueles sonhos, né? Então Daniel era o chefe dos magos, né? Não o mestre dos magos, né? Da Caverna do Dragão, né? Quem se lembra do desenho aí, né? Em segundo lugar, podemos pensar que aquilo que Deus disse para a serpente lá, né, sobre o descendente da mulher em Gênesis 3,15, né, de que nasceria, né, um homem ali, né, uma criança, filho de uma mulher, esse conhecimento, essa informação pode também ter se espalhado pela face da Terra, né, porque nós estamos lá no início da história e, sendo deturpada ou não, essa informação se espalhou pela face da Terra, né, de maneira que pessoas de várias nações tinham um certo conhecimento, ainda que fosse assim, carregado com algumas lendas, de que um dia viria alguém, né, que seria o governante do mundo, que seria, né, o Filho de Deus. Isso é muito comum nas religiões comparadas, né? Quem faz estudo de religiões comparadas sabe disso. Né? Tem um termo técnico que se chama tradição adâmica. Isso é o que os estudiosos descobriram em várias religiões do mundo antigo, relatos parecidos, semelhantes com o relato de Gênesis, mesmo em nações distantes. Né? Por exemplo, existe um livro chamado Fator Melquisedeque. O autor ele fala assim, olha, Deus preparou todo mundo para o Evangelho e o Evangelho para todo mundo. Ou seja, existe, né, portas em todas as nações para a vinda, né, para a chegada do Evangelho. Né? Possivelmente esses magos também poderiam ter tido uma influência desse conhecimento que Deus falou lá em Gênesis capítulo 3. E eu vou passar um pouco para frente aqui, né? Existem outras possibilidades, né? Por exemplo, Gênesis capítulo 25, Abraão tem outros filhos, além de Isaac e Ismael. Né? Depois que Sara morre, ele se casa novamente, ele tem outros filhos, e em Gênesis 25 diz a Bíblia que Abraão despediu seus filhos para o Oriente. Olha que interessante, né? Os magos vieram do Oriente. É razoável, né, a gente pensar que Abraão tivesse ensinado seus filhos, né, a respeito daquilo que Deus revelou para ele. Pode ser isso também, é claro. Porém, o mais provável é que esses magos tivessem vindo da região da Babilônia ou da Pérsia, né, e que eles teriam sido influenciados pelo próprio povo de Deus que durante um tempo ficou ali na Babilônia, como o próprio Daniel. Não é? E agora eles, tendo essa informação, né, de que um dia nasceria o Messias, eles então, claro, instruídos por Deus, motivados por Deus, vieram a Jerusalém. Né? Eles estariam cientes de
pelo menos, né, os escritos judaicos mais importantes, né, a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus. Foi por causa dessa familiaridade deles ali, né, que eles, né, sabiam que um dia viria, né, um governante, né, vindo de Deus para governar o mundo todo, né? Então eles sabiam pelo menos aquilo que os líderes judeus religiosos deveriam saber. Como eles sabiam sobre o tempo? Isso é muito difícil. Porém, olha que interessante, um autor chamado Sproul, faleceu acho que uns 2 anos atrás, ele falando sobre isso aqui, ele fez algumas pesquisas, né, ele vai dizer o seguinte, olha, alguns estudiosos indicam que foi provavelmente a cauda de um cometa que orientou a jornada daquelas pessoas. Isso estudando os astros. Inclusive um famoso chamado Johannes Kepler, quem já ouviu falar do astrônomo famoso ali do período, né, do século XVI, né, Kepler, nunca viram falar dele? Procura, é interessante. Ele, por exemplo, alegava que houve uma rara conjunção de 2 planetas na constelação de Peixes. Isso aqui não tem nada a ver com horóscopo, gente. Né? Na constelação de Peixes no ano 7 a.C. Olha como que faz sentido, né? Porque Jesus nasceu no ano 5 a.C. Engraçado, Jesus nasceu antes dele mesmo, né? Porque em termos de calendário, né? Existe uma divergência no calendário. Então Jesus nasceu no ano provavelmente 4 antes de Cristo. E esse estudioso astrônomo do século XVI, segundo ele, né, houve ali uma rara conjunção de 2 planetas na constelação de Peixes, a qual teria liberado um grande brilho ali, né, o que teria orientado. Isso é assim, gente. Né? Claro que isso é um pouco de especulação, né? Mas eram estudos sérios que os astrônomos faziam, né? Por que eu estou falando isso? Porque a forma como acontece é aquilo que os olhos físicos veem, aquilo que a ciência narra. Mas o que está por trás disso é a mão de Deus, entenderam? Por exemplo, os cientistas falam que o mundo veio a partir do Big Bang, que seja, mas o Big Bang não surgiu do nada. Alguma coisa moveu para que isso... Se a forma física como isso aconteceu foi através de uma explosão, né, que seja, mas o que levou a motivou essa explosão inicial, né, isso não é visto por olhos físicos, isso não é medido por instrumentos científicos. Então, se foi uma cauda de um cometa, se foi a junção, né, de constelações de Peixes ou de Gêmeos, ou seja lá o que for, o que está por trás para mostrar esse sinal para esses magos é a mão de Deus, que orienta todas as coisas. Né? Quando nós vemos lá na narrativa de Gênesis, diz lá que os astros foram criados para orientar a respeito dos tempos, das estações, das épocas. Ou seja, Deus também controla os astros. Né? Quando o povo de Deus perdeu aquela batalha ali sob o comando de Josué, e Josué ora a Deus, né, diz a Bíblia ali que o sol parou. Claro que essa é a visão, a percepção do observador. Hoje a gente sabe que o sol está parado, né, mas no mundo antigo achava-se que o sol girava em torno da terra. Né? Mas na visão dele o sol parou. Quando Isaías falou com Ezequias, né, que Deus daria mais 15 anos de vida para ele, a sombra retrocedeu 15 graus. Né? Ou seja, Deus controla os astros. Né? E se dessa forma aconteceu, foi para que Deus orientasse esses homens até o lugar, né, do nascimento de nosso Senhor Jesus. Né? Nós então não sabemos ao certo, sabemos no entanto que eles não eram judeus e mesmo assim reconheceram a divindade de nosso Senhor Jesus. Isso é o que mais importa aqui. Né? Isso por si só nos fala de quê?
nos fala do alcance da salvação para os gentios. Né? Olha, o rei Herodes não sabia, os religiosos sabiam da profecia, mas desconheciam o evento em si. A gente sabe que o Messias virá, que vai nascer em Belém da Judéia, mas eles não estavam interessados nisso, né? O fato dos magos irem para Jerusalém, né, indica o conhecimento deles da importância da cidade, né, porque Jerusalém era o centro, tanto religioso quanto político, daquela nação. Então, concluindo essa parte, é interessante também pensar que, diferente dos pastores que viram Jesus ainda na manjedoura, os magos não. Olha o que diz o texto, Mateus capítulo 2, versículo 11. Entrando os magos, chegaram e Jesus, né, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e abrindo os tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Uai, eu pulei o texto aqui dos magos. Ah, tá aqui, né? Entrando na casa, né? A ideia é essa, né? Entrando na casa. Ou seja, aquela imagem que nós temos, por exemplo, do presépio, né? Que você tem ali os 3 reis magos, os pastores, os bois aqui. Claro que aquilo ali é um pouco de arte, né? A gente sabe, né? Porque os magos mesmo já não estavam ali mais. Aliás, quando os magos chegaram, Jesus não estava ali mais. Quando os pastores chegaram, Jesus estava na manjedoura. Porque quando os magos chegaram, possivelmente já tinha passado um espaço de talvez 2 anos. Possivelmente Jesus já estava andando, não é? Já estava andando ali, correndo pela casa talvez, né? Por que 2 anos? Porque posteriormente, quando Herodes vai mandar matar as crianças, ele manda matar de 2 anos para baixo. Então, né, possivelmente esses magos chegaram. Isso porque, gente, essas viagens eram a pé. Né? Então, viagens demoravam anos, né, até chegar no lugar lá. E quando eles chegaram na casa, né, numa casa. Não sabemos qual casa, né, mas Jesus já estava numa casa ali. Eu não estou falando que é errado o presépio, não. Só estou falando para a gente desmistificar essa história, como, por exemplo, o nome dos magos, né, que é dito que é reis magos, né, mas o texto fala só magos, né. Existe uma tradição que fala até os nomes, né, às vezes fala até a localização, um é do Egito, um da Índia e outro de outro lugar lá. Existe essa tradição, e as pessoas às vezes, Belsazar, Belchior, eu não lembro o nome do outro, acho que é Baltazar, tudo com B, né? BBB. Não existe isso. Isso é tradição, né, coisas que foram criadas, né? Porque às vezes a pessoa acha que isso está na Bíblia, né? Isso não está. É bom a gente dar uma limpada assim, né, uma podada assim na história, né, que está por trás, né, ou melhor dizendo, que está abafando o que o texto diz. O texto é simples, né? Claro, olha, vieram os magos do Oriente. Né? Existem essas possibilidades que eu apresentei para vocês, né? Se nós não sabemos a localização exata, como eles viram exatamente, foi porque Deus não quis que nós soubéssemos. Mas Deus quis que nós soubéssemos o quê? Que eles vieram adorar a Jesus, né? Reconhecendo como né, o rei dos judeus. E vindo adorar Jesus, eles trouxeram ouro, incenso e mirra. Né, os presentes que foram trazidos são significativos também, porque ouro é o presente que se dava para reis, né? Não precisava, né? Mas o cara já é rei, né? Mas ouro, naturalmente, tá vendo como é significativo, né? É o presente que se dava para os reis. O incenso geralmente estava associado à adoração, né? Porque queimava-se o incenso e a fumaça que subia simbolizava a oração que subia até Deus. Ou seja, eles estão indo entregar presentes para um rei,
mas também a adorar um Deus, né? Que no caso é a pessoa do nosso Senhor Jesus. E a mirra era uma especiaria usada no processo de sepultamento, né? Algo que nos fala sobre a missão de Jesus, né? De morrer, né? Por nossos pecados. Os magos então fizeram exatamente o que eles disseram para Herodes, né? Eles foram e adoraram Jesus, né? Eles vieram de longe para encontrar o Messias prometido e em seguida, o versículo 12 de Mateus, eles foram orientados por Deus a não voltarem por Jerusalém, né? Porque o restante da história nós vamos ver, né? A questão da matança das crianças, né? Observe que Deus cuidando de todos os detalhes, né? E observe, né, novamente aí Deus intervindo nessa situação. O texto diz assim: tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para sua terra. Porque o Herodes falou para eles: olha, vai lá, pega o endereço, anota para mim tudo, que eu quero também adorar. Ele não queria adorar, nós sabemos disso. Ele ficou o quê? Assustado. Nasceu o rei dos judeus. Eu não sou um rei legítimo. Eu estou aqui por causa de acordos, né, de jeitinho que eu dei, né? E então, se o rei nasceu, naturalmente, né, eu vou ser destronado, né? A ideia é justamente essa. Então, olha, vai lá, pega o endereço que depois eu vou lá. Pega o endereço dessa igreja que depois eu vou lá no culto, né? E então eles foram instruídos, né, por Deus ali, e eles foram por outro lugar, né? O que a gente pode aprender com isso que nós vimos hoje? Algumas coisas um pouco, né, nebulosas, né, questão de escatologia, né, mas nós vamos trabalhando isso no nosso imaginário. Isso é importante, né, porque as pessoas, quando falam de escatologia, pensam em algo que ainda não aconteceu, que está por vir. É claro que tem eventos que ainda não aconteceram, porém o mais importante já aconteceu de escatologia, que é a vinda de nosso Senhor Jesus. Esse é o mais importante. Então, para cumprir os seus planos, Deus move o mundo e usa até mesmo pessoas que não acreditam nele. Como, por exemplo, Deus usar o imperador em Roma para dar uma canetada lá e fazer o decreto. Olha, eu decreto que todas as pessoas devem ir para suas cidades, né, para participar de um censo. É basicamente isso, traduzindo para os nossos dias, né, trazendo de lá para cá. O que levou Deus, o que levou esse imperador a fazer isso, né, talvez no pensamento dele fosse o que? Eu quero saber a grandeza do meu império. Talvez isso fosse o que estivesse no pensamento dele. Mas nós sabemos que o que estava por trás disso, o que moveu o coração dele a levantar esse decreto, é a mão de Deus. Assim como Deus decretou que a Babilônia iria levar, né, iria lá em Jerusalém, tomar o povo, levar para o cativeiro. Assim como Deus decretou que Ciro, o sucessor de Nabucodonosor, né, libertasse o povo, assim também Deus decretou, né, usou aqui esse decreto para que as pessoas fossem lá, né, recensear-se e a partir disso a profecia de Miqueias fosse ali cumprida. O que nós aprendemos também com isso? Nós temos aqui 3 posturas diferentes sobre Jesus: os magos, os religiosos e Herodes. Herodes é aquele que vê em Jesus uma ameaça ao seu estilo de vida, né? Alguém que não quer mudar, ele não quer sair do trono. Então ele vê em Jesus o quê? Alguém que ameaça o seu estilo de vida, né? Assim como nós temos pessoas ainda hoje que veem em Jesus uma ameaça ao seu estilo de vida e por isso preferem, né, não falar disso, né, ou às vezes até mesmo combater, né? Nós temos os religiosos aqui são aqueles que conhecem a palavra de Deus, conhecem os rituais, estão familiarizados ali com tudo, né? Sabem até, né, onde está escrito isso ou aquilo. É mesmo, né? Na Bíblia está escrito isso, aquilo. No entanto, eles não querem se comprometer com Jesus
porque acreditam que isso não faz diferença na vida deles. Os religiosos do tempo de Jesus, no nascimento de Jesus, olha, eles sabiam. Quando Herodes perguntou para eles, olha, onde que o Messias vai nascer? Em Belém da Judéia. Foram lá direto, abriu a Bíblia certinho, pá, sabiam certo. Mas essa informação não trouxe nenhuma relevância para eles. Né? São pessoas, filhas e filhos de crentes, sabem das coisas que estão na Bíblia, mas isso não traz nenhuma, não tem sentido, não tem nenhum significado para eles. Pelo contrário, pode também trazer, a semelhança de Herodes, algum desconforto, porque vai tirar eles, né, daquela estabilidade religiosa que eles tinham ali, daqueles acordos que eles tinham ali, religiosos e políticos, né, com Roma. Né? Tanto é que Jesus vai confrontar esses religiosos muito, né, no decorrer da sua vida. E nós temos também os magos, né, que são aqueles que não olham para as dificuldades. Eles saíram do Oriente, possivelmente uma jornada de talvez 3.000 quilômetros, né, da Babilônia até lá, 2.000, 3.000 quilômetros. São aqueles que não olham as dificuldades, são aqueles que foram alcançados pela graça e superam os obstáculos. Olha, eles chegam ali, Deus fala, vocês não vão voltar por aqui não, vocês vão dar a volta. Não, Deus, mas é bem mais perto por aqui. Não, vocês não vão passar por aqui para dar notícia para Herodes. Né? Eles não estão preocupados com os obstáculos, com a distância, né? Com a cultura, porque eles vêm de uma cultura diferente. Né? Eles, pelo contrário, eles se sacrificam, inclusive sacrificam a sua vida, né? Numa viagem dessa, né? Porque essas viagens não eram viagens como as nossas hoje, né? Eram viagens perigosas, né? Eles se sacrificam, inclusive oferecendo aquilo que eles tinham de melhor, né? Ouro, incenso e mirra. Ou seja, eles sabem a quem eles estão indo. Eles estão indo até Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Né? E indo até Jesus, eu dou o meu melhor, eu me sacrifico porque Ele se sacrificou por mim. Né? E a pergunta que a gente tem é, né, em qual desses modelos nós nos encaixamos? Né? No modelo de Herodes, que Jesus representa uma ameaça, no modelo dos religiosos, que sabiam sobre as profecias, sobre os acontecimentos, mas que isso não trazia relevância nenhuma para suas vidas, ou no modelo dos magos, né? E aí eu posso chamar todos vocês de magos, né? Assim espero, né? Dos magos que representam essas pessoas que não olham as circunstâncias, não. Olha, né? Deixa eu parar de cantar, senão vocês me jogam pedra. Né? Não olham as circunstâncias, né? Se sacrificam, inclusive dando o melhor, né? Ali que são presentes, né? Nós sabemos, significativos: ouro, incenso e mirra. Amém? Amém. Falei muito? Ainda bem que hoje eu tenho uma família de mineiros aí para me ajudar aí. Está conosco aí a família do Arlen, né? Mineiro fala muito? Alguma dúvida? Aproveita que o Daniel está ali atrás. Nós falamos tanto do Daniel hoje. Né? Vamos orar então? O Serjão estava falando? Não? Depois a gente fala nos bastidores. Né? Oremos então. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, por essa história maravilhosa, Senhor. Por essa história onde podemos ver claramente as suas mãos conduzindo todas as coisas. Por essa história onde nós enxergamos a ação maligna tentando impedir a vinda do teu reino, a vinda do teu Filho, nosso Salvador. E nos mostra também essa história que no mundo ainda nós temos aflições, nós temos dificuldades, mas que aqueles que esperam no Senhor hão de triunfar, porque a nossa vitória ela foi decretada na cruz do Calvário. E por causa de Cristo,
Esse texto também nos mostra como pessoas estão dispostas a se sacrificar do seu conforto, das suas posses, da sua cultura, da sua religiosidade, e que essa disposição também predomine em nossos corações, que não venhamos nos assemelhar ao rei Herodes, que olhava para Jesus como uma ameaça, ou como esses religiosos que não fazia diferença para eles o nascer de nosso Senhor Jesus. Mas que sejamos como esses homens. Nós não sabemos os seus nomes, não sabemos quantos eram, mas sabemos da sua disposição. E sabemos que essa disposição também foi movida pelas suas mãos, ó Deus. Leva-nos, ó Deus, em segurança para os nossos lares e traga-nos à noite mais uma vez para juntos te adorarmos. Em nome de Jesus. Amém.